Este carro é falso, sussurrou Sade ao bilionário. Com essa única frase, ela destruiu a mentira mais cara da história automotiva. O leilão de carros clássicos de Monterey deveria ser o lugar onde os sonhos se tornavam realidade, onde máquinas de milhões de dólares encontravam novos lares entre os ultra-ricos. Mas, parada à sombra de um reluzente Ferrari 250 Testarossa 1957, Sade Martinez, de 16 anos, sentiu suas pontas dos dedos calejadas detectarem o que 200 dos colecionadores mais ricos do mundo não conseguiam ver. A casa de leilões fervilhava com o tipo de energia que só quantias obscenas de dinheiro poderiam gerar. Homens em ternos de $1000 sussurravam ao telefone, suas vozes transmitindo a arrogância casual daqueles que compravam países como outros compravam café. Mulheres cobertas por joias que valiam mais do que as casas da maioria das pessoas deslizavam entre os carros em exposição, seus saltos batendo contra o mármore polido que refletia mais riqueza do que todo o bairro de Sade jamais tinha visto. Sade não pertencia àquele lugar. Ela sabia disso e, pior ainda, todos os outros também sabiam. A camisa de trabalho manchada de graxa de seu pai e seus jeans comprados em brechó os marcavam como estranhos nesse templo de adoração automotiva. Miguel Martinez construiu sua reputação ao longo de 30 anos de trabalho honesto, transformando metal enferrujado em motores ronronantes em sua pequena garagem no leste de Los Angeles. Quando a casa de leilões ligou desesperada por alguém que pudesse verificar a autenticidade de sua joia da coroa, a Ferrari, eles aceitaram relutantemente sua experiência, deixando bem claro que sua filha adolescente era uma bagagem indesejada. Fique quieta, mija, sussurrou seu pai quando entraram no showroom imaculado. Essas pessoas não nos veem como iguais. Estamos aqui para fazer um trabalho e ir embora. Mas Sade herdara mais do que o gênio mecânico do pai. Ela herdara sua incapacidade de ficar calada quando algo estava errado. Seu avô, Carlos o Maestro Martinez, fora uma lenda no cenário das corridas clandestinas do México dos anos 1960, um homem capaz de identificar um motor adulterado do outro lado de um estacionamento. O metal não mente, pequena. Ele costumava dizer a ela antes de o câncer levá-lo. Ele conta histórias para aqueles que sabem ouvir. Agora, enquanto seus dedos traçavam a carroceria supostamente original da Ferrari, o metal gritava uma história de engano. A pintura parecia errada, perfeita demais, sem as imperfeições sutis que acompanham o envelhecimento autêntico. Os rebites eram precisos como se tivessem sido feitos à máquina, quando deveriam ter sido martelados à mão. O mais condenatório de tudo era que os números de série haviam sido habilmente alterados, mas não com habilidade suficiente para enganar alguém que passou a vida aprendendo a ler a linguagem secreta do aço e do cromo. Ao lado do carro estava Vincent Cross, o magnata bilionário da tecnologia cujo império havia sido construído sobre os ossos de empresas menores que ele havia esmagado sem piedade. Seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado, seu sorriso era tão polido quanto os carros ao seu redor, e sua reputação de conseguir o que queria era lendária. Naquela noite, ele queria essa Ferrari e estava disposto a pagar $12 milhões pelo privilégio de possuir o que acreditava ser a realeza automotiva. É uma máquina linda, não é? Disse Cross, percebendo a inspeção de Sade. Seu tom trazia a cordialidade condescendente que os adultos reservam para as crianças que consideram invisíveis. Estou atrás desse carro específico há 15 anos. Ele será a peça central da minha coleção. Seus olhos refletiam a satisfação de um homem que nunca ouviu um não, cujo julgamento nunca foi questionado por ninguém importante. Foi então que Sade se inclinou para perto, sua voz quase inaudível acima do barulho da casa de leilões, e proferiu as palavras que mudariam tudo. O rosto de Cross congelou, seu sorriso ensaiado vacilando quando a acusação dela o atingiu como um golpe físico. Ao redor deles, o leilão continuava sua elegante dança de riqueza e desejo, completamente alheio ao fato de que uma adolescente vestida com roupas de segunda mão acabará de expor a maior fraude da história dos carros clássicos. Se você está se sentindo atraído por essa história de Davi contra Golias, não deixe de se inscrever, pois o que acontece a seguir reescreverá completamente as regras do poder e da justiça. A questão não era se Sade estava certa sobre o carro, suas mãos nunca mentiam. A questão era se um bilionário ouviria a filha de um mecânico ou se a verdade seria enterrada sob o peso do dinheiro e da influência. A reação de Vincent Cross não foi a que Sade esperava. Em vez de raiva ou negação, seu rosto se transformou em algo muito mais perigoso, interesse calculista. Seus olhos azuis claros, que a haviam descartado como irrelevante momentos antes, agora estudavam com a intensidade de um predador avaliando uma presa inesperada. A mudança foi tão repentina e completa que Sade sentiu sua confiança vacilar pela primeira vez desde que tocou o metal fraudulento da Ferrari. Essa é uma acusação e tanto, jovem, disse Cross,
sua voz baixando para um sussurro que de alguma forma parecia mais ameaçador do que qualquer grito. Você tem ideia do que está sugerindo? Ao redor deles, a casa de leilões continuava seu elaborado teatro de riqueza, mas Cross havia criado uma bolha invisível de tensão que parecia separá-los do caos cintilante. Você está alegando que a Hotel Jude Auctions, a casa automotiva mais prestigiada da América do Norte, foi enganada por uma falsificação. Que 200 colecionadores especialistas, incluindo o mesmo, foram enganados por uma filha de mecânico de 16 anos do leste de Los Angeles. A maneira como ele disse filha de mecânico fez com que soasse como uma doença. Sadie sentiu a familiar queimação do preconceito de classe, o mesmo tom que ela ouvia nos orientadores que presumiam que ela nunca entraria na faculdade, nos vendedores que a seguiam pelas lojas, em milhares de pequenos cortes que lembravam diariamente que seu código postal definia seu valor no sistema de castas tácito dos Estados Unidos. Mas Cross não havia terminado sua dissecação psicológica. Gastei mais dinheiro com restaurações de carros do que sua família verá em 10 vidas, continuou ele, aproximando-se até que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia cara misturado com o aroma de couro e dinheiro antigo. Consultei os próprios historiadores da Ferrari em Maranello. Mandei examinar este carro por 3 especialistas independentes. A proveniência é impecável, documentação de propriedade desde a venda original em 1957 até 7 colecionadores anteriores, cada um deles um pilar da comunidade automotiva. O que Sadie ainda não conseguia ver era o jogo mais profundo que Cross estava jogando. Vincent Cross não havia construído um império tecnológico no valor de 40 bilhões de dólares aceitando desafios à sua autoridade, especialmente de adolescentes que lembravam desconfortavelmente de suas próprias origens humildes. Nascido Vincent Kowalski em um subúrbio de Detroit, ele havia saído da obscuridade da classe trabalhadora aprendendo uma verdade fundamental: a percepção era mais valiosa do que a realidade, e manter essa percepção exigia esmagar qualquer um que ameaçasse expor as contradições. A Ferrari não era apenas um carro para Cross. Era um símbolo de sua transformação de filho de um operário demitido da indústria automobilística para um homem que podia comprar um carro da realeza automotiva. Mais importante ainda, era a peça central de um esquema muito maior. Cross vinha discretamente monopolizando o mercado de Ferraris raras, inflacionando artificialmente seus valores por meio de leilões cuidadosamente orquestrados e cobertura estratégica da mídia. Seu plano era incrivelmente simples: criar uma bolha no mercado de carros clássicos e, em seguida, vender suas próprias posições enquanto a bolha estourasse, ganhando bilhões com o colapso de um mercado que ele havia manipulado por dentro. Você parece nervosa, observou Cross, notando como as mãos de Sadie começaram a tremer. Talvez você queira reconsiderar sua declaração? Erros acontecem quando estamos fora de nossa área de conhecimento. Estou disposta a ser compreensiva com esse mal-entendido. Seu tom transmitia a falsa cordialidade de um agiota oferecendo uma prorrogação de pagamento, e Sadie reconheceu a manipulação pelo que era, uma tentativa de fazê-la duvidar de sua própria experiência, de convencê-la de que sua origem da classe trabalhadora desqualificava para desafiar a autoridade dele. Mas Cross cometeu um erro crucial em sua guerra psicológica. Ele presumiu que o tremor de Sadie era medo, quando na verdade era raiva. O tom condescendente, a desconsideração casual pela experiência de sua família, a suposição de que pobreza era sinônimo de ignorância, cada palavra alimentou uma chama que vinha crescendo durante toda a sua vida. Não se tratava mais apenas de uma Ferrari falsa. Tratava-se de todas as vezes que alguém olhou para as mãos calejadas de seu pai e decidiu que a opinião dele não importava, todas as vezes que alguém falou mais devagar ao ouvir seu sobrenome, todas as vezes que o sistema tentou convencê-la de que seu lugar era ficar calada e grata por qualquer migalha que os poderosos decidissem jogar em sua direção. Miguel Martinez, que observava a discussão do outro lado da sala enquanto fingia examinar um Jaguar E-Type, começou a se aproximar. Ele conseguia ler a linguagem corporal da filha como um livro aberto e sabia que aquela postura específica dos ombros dela significava que alguém estava prestes a descobrir por que a família Martinez havia sobrevivido por 3 gerações em um negócio que devorava os fracos. Sadie não estava recuando. Ela estava se preparando para uma luta que exporia não apenas uma Ferrari falsa, mas todo um sistema construído com base na suposição de que o dinheiro poderia comprar a verdade. A verdadeira questão não era se Sadie estava certa sobre a autenticidade do carro. A questão era se Vincent Cross permitiria que a filha de um mecânico destruísse o esquema financeiro mais ambicioso de sua carreira ou se usaria todas as armas de seu considerável arsenal para silenciá-la antes que ela pudesse expor a fraude que desmoronaria seu império. As linhas de batalha foram traçadas entre privilégios herdados e experiência conquistada, entre aqueles que compraram respeito e aqueles que o conquistaram por meio da competência. O que nem Cross nem ninguém naquela reluzente casa de leilões percebeu foi que Sadie Martinez herdara mais do que o gênio mecânico de seu avô.
ela herdara a alma de uma lutadora de rua que aprenderá que, às vezes, a única maneira de derrotar um sistema fraudulento era destruí-lo completamente. A mente de Sade corria enquanto as táticas de intimidação de Cross a inundavam como ruído de fundo. Enquanto ele tagarelava sobre suas credenciais e conexões, ela catalogava mentalmente cada detalhe que provava a natureza fraudulenta da Ferrari. A voz de seu avô ecoava em sua memória. Quando homens ricos tentam silenciá-la, pequena, é porque sabem que você está certa. O que Cross não percebeu foi que Sade estava documentando tudo desde o momento em que tocou no carro. Seu telefone, discretamente posicionado no bolso da jaqueta, estava gravando toda a conversa. Mais importante ainda, ela estava tirando fotos detalhadas das inconsistências do número de série, das irregularidades na pintura e dos sinais reveladores da fabricação moderna disfarçada de artesanato vintage. Você está muito quieta agora, disse Cross, confundindo seu silêncio estratégico com capitulação. Fico feliz que você esteja começando a entender a gravidade de fazer acusações infundadas contra seus superiores. A palavra superiores atingiu Sade como um tapa, e ela teve que morder a língua para não explodir. Do outro lado do showroom, Miguel Martinez estava tendo sua própria revelação. Ele estava examinando um Corvette 1963 supostamente restaurado quando algo chamou sua atenção de especialista. Os números de fundição do bloco do motor não correspondiam à data de produção documentada do carro. Então ele percebeu outra inconsistência em um Shelby Cobra próximo e outra em um Porsche 911. Um arrepio percorreu sua espinha quando o padrão ficou claro. Não se tratava de um Ferrari falso. Era uma fraude sistemática em escala industrial. Enquanto isso, Sade estava executando um plano que deixaria seu avô orgulhoso. Enquanto fingia se encolher sob o ataque verbal de Cross, ela na verdade estava enviando uma mensagem de texto cuidadosamente elaborada para sua melhor amiga, Rosa, que trabalhava meio período na emissora de notícias local. Ligue para o repórter investigativo Miguel Santos, do Canal 7. Diga a ele que Sade Martinez tem uma história que vai abalar o mundo dos carros clássicos. A resposta de Rosa foi imediata. Santos está intrigado. Ele estará aí em 20 minutos com uma equipe de filmagem. A beleza da estratégia de Sade estava na sua simplicidade. Cross podia intimidar uma adolescente e seu pai, mas não podia silenciar uma equipe de reportagem transmitindo ao vivo para milhões de telespectadores. O leilão de carros clássicos atraiu a atenção da mídia justamente por causa das somas astronômicas envolvidas. O Canal 7 estava planejando fazer uma matéria superficial sobre milionários e seus brinquedos caros. Em vez disso, eles estavam prestes a obter o escândalo automotivo da década. Acho que terminamos aqui, disse Cross, com a voz carregada da firmeza de um juiz proferindo uma sentença. Sugiro que você e seu pai peguem seus honorários e vão embora antes que passem vergonha ainda mais. Ele se virou para ir embora, confiante de que havia intimidado com sucesso uma família da classe trabalhadora a se submeter. Mas Cross cometeu o erro fatal de subestimar a rede de apoio de Sade. Não se tratava apenas de uma garota contra um bilionário, era uma família e uma comunidade que lutavam contra sistemas de opressão há gerações. Quando Cross começou a se afastar, Sade gritou alto o suficiente para que os colecionadores próximos ouvissem. Senhor Cross, antes de gastar 12 milhões de dólares, o senhor não quer saber por que os números de série daquele Ferrari foram alterados usando tecnologia de gravação a laser que só foi inventada em 1995. A confiança em sua voz cortou a conversa da casa de leilões como uma lâmina. Várias cabeças se viraram, incluindo a da renomada jornalista automotiva Patrícia Weinstein, cuja denúncia sobre Porsches falsificados enviou 2 revendedores para a prisão federal. A armadilha estava montada. Cross poderia continuar andando e parecer culpado, ou poderia se virar e enfrentar um desafio público à sua autoridade por parte de alguém que ele acabará de descartar como irrelevante. O que Cross não sabia era que seu império de mentiras cuidadosamente construídas estava prestes a desmoronar, derrubado não por investigadores federais ou bilionários rivais, mas por uma adolescente de 16 anos que havia aprendido que integridade era a única coisa que o dinheiro não podia comprar e o poder não podia corromper. Vincent Cross congelou no meio do passo como um homem que acabará de pisar em uma mina terrestre. O comentário sobre a gravação a laser atingiu seu alvo com precisão cirúrgica, e Sade pôde ver o momento exato em que sua fachada de confiança se quebrou. Ao redor deles, o murmúrio elegante da casa de leilões começou a se transformar em algo mais predatório, à medida que os colecionadores próximos sentiram um cheiro de sangue na água. Isso é impossível, disse Cross, virando-se com um sorriso tão forçado que parecia estar preso com arame. Gravação a laser em 1995? Jovem, você está claramente confusa sobre as técnicas de restauração automotiva.
Mas sua voz traía um tremor que contradizia suas palavras, e Sade percebeu que suas mãos começaram a tremer levemente. Foi então que Miguel Santos irrompeu pelas portas da casa de leilões com sua equipe de filmagem a reboque, seus equipamentos atraindo olhares da elite reunida. Santos era um repórter obstinado que construíra sua reputação expondo a corrupção em Los Angeles, e a mensagem de Rosa sobre o mecânico adolescente derrubando um bilionário o intrigara o suficiente para abandonar seus planos para o jantar. Senhor Cross, gritou Santos, sua voz cortando a casa de leilões como uma motosserra cortando seda. Miguel Santos, Canal 7 News. Estamos investigando alegações de fraude sistemática no leilão desta noite. O senhor gostaria de comentar sobre as alegações de que vários veículos aqui contêm documentação falsificada? O efeito foi instantâneo e devastador. O rosto de Cross passou de uma confiança despreocupada para um pânico mal controlado. Os outros colecionadores, que momentos antes estavam preparados para oferecer milhões, de repente se perguntaram se estavam prestes a se tornar cúmplices de uma fraude. Com as câmeras a filmar e a atenção da multidão fixada no drama que se desenrolava, Sade deu um passo em frente com a confiança de alguém que herdara 3 gerações de experiência mecânica. O número de série deste Ferrari foi alterado utilizando tecnologia que não existia quando este carro foi fabricado, anunciou ela. A pintura contém compostos indisponíveis até a década de 1980 e os padrões de soldadura mostram uma precisão mecânica impossível com o equipamento de 1957. Cross cometeu seu erro fatal ao escolher atacar em vez de recuar. Isso é ridículo, ele rosnou, sua compostura de bilionário finalmente se quebrando completamente. Não vou aceitar lições sobre a autenticidade automotiva de uma filha de mecânico que provavelmente aprendeu tudo o que sabe com vídeos do YouTube. O insulto classista pairou no ar como gás venenoso, e Sade pôde ver vários colecionadores recuarem diante do preconceito evidente em sua voz. O que Cross não sabia era que sua explosão acabará de ser transmitida ao vivo para 3 milhões de telespectadores, e as redes sociais já estavam explodindo com vídeos de um bilionário atacando uma adolescente. Miguel Martinez deu um passo à frente, sua dignidade tranquila em contraste com o colapso de Cross. Senhor Cross, disse ele, seu inglês com sotaque carregando a autoridade de 30 anos em restauração automotiva, minha filha está certa. Mas há outra coisa que você deve saber. Ele pegou seu celular e mostrou as fotos que havia tirado. Não se trata apenas de uma Ferrari. Conto pelo menos 12 veículos neste leilão com irregularidades semelhantes. Isso parece ser uma fraude organizada em escala industrial. A casa de leilões entrou em caos quando os colecionadores começaram a exigir inspeções imediatas. A equipe de filmagem de Santos capturou cada momento enquanto o mundo cuidadosamente construído por Cross começava a desmoronar ao seu redor. O bilionário que passou décadas construindo um império baseado em uma percepção fabricada estava vendo tudo desmoronar em tempo real, derrubado por 2 mecânicos do leste de Los Angeles. Você não tem ideia do que fez, sussurrou Cross para Sade, sua máscara finalmente caindo completamente. Vou destruir sua família. Vou garantir que seu pai nunca mais trabalhe nesta cidade. Você vai o quê? Interrompeu Sade, com a voz firme como granito. Nos processar por dizer a verdade? Nos ameaçar por expor uma fraude? Vá em frente, senhor Cross. O mundo inteiro está assistindo agora. E de fato estavam. A transmissão ao vivo de Santos se tornou viral, com milhões assistindo a um adolescente da classe trabalhadora enfrentar um bilionário que acabará de revelar sua verdadeira natureza diante das câmeras. Se você está assistindo a essa história se desenrolar e sentindo aquela onda de justiça sendo feita, certifique-se de se inscrever, porque o que acontecerá com Cross a seguir restaurará sua fé no poder da verdade sobre a riqueza. O que nenhum deles sabia ainda era que a fraude automotiva de Cross era apenas a ponta do iceberg que afundaria todo o seu império, e Sade Martinez estava prestes a se tornar a adolescente mais famosa da América. As consequências foram rápidas e implacáveis. Poucas horas depois da transmissão de Santos se tornar viral, investigadores federais invadiram a sede da Cross Technologies, enquanto contadores forenses começaram a dissecar o que ficaria conhecido como a maior fraude automotiva da história americana. A hashtag Grazi Monedalguer tornou-se um grito de guerra para os americanos da classe trabalhadora que passaram décadas vendo bilionários escaparem das consequências, e a imagem de Sade, em pé, desafiadora, diante de uma Ferrari falsa, enquanto um bilionário se derretia atrás dela, tornou-se a fotografia que definiu a luta de uma geração contra a corrupção institucional. O império de Cross desmoronou como um castelo de cartas em um furacão. A investigação do FBI revelou que sua fraude automotiva era apenas um dos tentáculos de uma enorme rede financeira que incluía manipulação de ações,
evasão fiscal e esquemas de suborno que se estendiam por décadas. A mesma arrogância que o levou a descartar a experiência de um mecânico adolescente também o tornou descuidado ao cobrir seus rastros digitais. Suas comunicações criptografadas, que detalhavam planos para manipular os mercados de carros clássicos enquanto apostava contra seus próprios investimentos, tornaram-se provas federais que o enviariam à prisão por 37 anos. Mas a verdadeira justiça veio quando a equipe de autenticação da Ferrari voou de Maranello para examinar o carro em disputa. O mestre artesão Antônio Benedetti, que restaurava Ferraris desde a década de 1960, deu uma olhada nas evidências de Seide e declarou que era a falsificação automotiva mais sofisticada que já havia encontrado. A análise da tinta de dióxido de titânio por si só teria sido suficiente para expor a fraude, mas a descoberta da gravação a laser de Seide revelou técnicas de fabricação que só existiriam 40 anos depois da data de criação do carro. A transformação da família Martinez foi igualmente dramática. A experiência de Miguel, repentinamente comprovada no cenário nacional, levou a contratos de consultoria com grandes casas de leilão desesperadas para evitar seus próprios escândalos de fraude. Seide recebeu ofertas de bolsas de estudo do MIT, Caltech e Stanford, universidades que nunca haviam recrutado alunos de sua escola secundária subfinanciada no leste de Los Angeles. Mais importante ainda, ela provou que integridade e a experiência podem triunfar sobre a riqueza e a influência quando armadas com coragem e a plataforma certa. Os efeitos em cascata se estenderam muito além da história de sucesso de uma família. A exposição de Cross desencadeou uma investigação abrangente sobre fraudes em leilões de luxo, que revelou corrupção que se estendia de Monterey a Mônaco. Dezenas de colecionadores milionários descobriram que haviam pago fortunas por falsificações elaboradas, enquanto os especialistas da classe trabalhadora, que haviam sido demitidos e marginalizados por décadas, de repente se viram em alta demanda, à medida que o setor tentava desesperadamente reconstruir sua credibilidade. 6 meses depois, Seide compareceu a uma comissão do Congresso que investigava fraudes financeiras nos mercados de luxo, e seu depoimento foi transmitido ao vivo para milhões de americanos ávidos por responsabilização. O problema não é que pessoas ricas foram enganadas por carros falsos, disse ela aos legisladores reunidos. O problema é um sistema que automaticamente valoriza a riqueza acima da expertise, suposições acima de evidências, privilégios acima da verdade. Quando você descarta pessoas com base em seu código postal ou na profissão de seu pai, você cria pontos cegos que os criminosos exploram. Suas palavras provocaram uma discussão nacional sobre o preconceito de classe em depoimentos de especialistas, levando a novas diretrizes federais que exigem que os processos de autenticação incluam perspectivas diversas, independentemente da origem social do avaliador. O protocolo de autenticação Seide Martinez tornou-se o padrão ouro para verificação de bens de luxo, garantindo que a experiência fosse valorizada acima da origem social na determinação da autenticidade. O próprio Cross se tornou um símbolo das consequências dos crimes de colarinho branco, sua queda de bilionário para prisioneiro federal número 47291019 servindo como um aviso para outros que acreditavam que sua riqueza os tornava intocáveis. Durante sua sentença, ele foi forçado a ouvir a declaração de impacto da vítima de Seide ser lida em voz alta. O senhor Cross achou que poderia me silenciar porque sou jovem, porque sou latina, porque minha família trabalha com as mãos em vez de movimentar dinheiro em computadores. Ele aprendeu que a verdade não se importa com sua conta bancária e que a justiça não verifica sua carteira de ações antes de vir atrás de você. A Ferrari que deu início a tudo acabou no Museu de História Americana do Smithsonian, exibida não como arte automotiva, mas como prova de como pessoas comuns podem derrubar uma corrupção extraordinária. A placa abaixo dela dizia, exposta por Seide Martinez, 16 anos, provando que a integridade é a moeda mais valiosa em qualquer sociedade. Hoje, Seide estuda engenharia mecânica no MIT com uma bolsa integral, enquanto seu pai dirige a Martinez Automotive Authentication, o serviço de verificação mais confiável da América do Norte. A história dele se tornou a prova de que, nos Estados Unidos, quando o sistema funciona corretamente, uma adolescente com mãos calejadas e um coração honesto ainda pode derrubar um bilionário cuja única especialidade era comprar sua saída das consequências. A lição ecoou muito além do mundo automotivo. Em uma sociedade construída com base na suposição de que dinheiro é sinônimo de verdade, às vezes é preciso alguém que não tem nada a perder para provar que a Ferrari do imperador, assim como suas roupas, não passava de uma ilusão cara. E se essa história de Davi derrotando Golias o inspirou a acreditar que a verdade e a coragem ainda podem triunfar sobre a riqueza e os privilégios, certifique-se de se inscrever, pois há inúmeras outras histórias de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias quando se recusam a ficar em silêncio diante da injustiça.